Queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo, aqueles a qual ainda não havia cumprimentado, os nossos irmãos que nos visitam, que Deus assim vos abençoe. Nos alegramos com a presença dos nossos irmãos, mais uma vez aqui entre nós. Irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 3, quero ler com os irmãos dos versos 14 até o verso de número 19, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, dos versos 14 ao verso de número 19. Assentados, meus irmãos, vamos acompanhar a leitura da oração feita pelo apóstolo Paulo, Efésios capítulo 3, a partir do verso de número 14, o texto nos diz: Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, esse trecho que nós acabamos de ler aqui nas Sagradas Escrituras destaca uma oração feita pelo apóstolo Paulo. É claro, uma oração feita por um apóstolo não deve chamar a nossa oração. Todos nós crentes temos a alegria, o deleite, o prazer de conversarmos com o Pai, de orarmos ao Senhor, de compartilhar com Ele aquilo que nos incomoda, de contar para Ele as nossas mazelas, de apresentar as nossas petições e, é claro, os nossos agradecimentos diante do Pai. Mas o que me chama nessa atenção, meus irmãos, é o momento em que esta oração foi realizada. Na carta aos Efésios nós vamos registrar algumas orações. A primeira oração foi feita no capítulo 1, por isso que o texto aqui, já em negrito na sua Bíblia, diz: Paulo ora novamente. Paulo novamente se dirige ao Pai em oração pela igreja lá em Éfeso. A primeira oração no capítulo 1, ele ora ao Pai, rogando a Deus, pedindo sabedoria para a igreja, sabedoria para que eles fossem revestidos pelo poder que vem do alto, para compreender a beleza do Evangelho, para receberem, é claro, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através da ação miraculosa do Espírito Santo. Essa segunda oração não é diferente. Mas de qual lugar o apóstolo Paulo estava orando? Paulo não estava orando na igreja, Paulo não estava na sinagoga, Paulo nem estava em Éfeso. Paulo estava em Roma. Paulo estava preso, algemado. Paulo provavelmente estava vivendo os seus últimos dias, talvez as últimas semanas de vida, no corredor da morte, já prestes a ter a sua cabeça decapitada, aguardando a execução que já havia sido promulgada pelas autoridades romanas. E é claro que eu preciso destacar aos irmãos que, seja alguém que está no corredor da morte, ou qualquer encarcerado em qualquer prisão no mundo, esta pessoa tem muitas necessidades físicas, psicológicas, e qualquer encarcerado, ele vai ter um momento de lucidez, vai passar uma linha do tempo, ele vai começar a pensar quem ele quer ver, quem ele quer se despedir, qual a refeição que ele vai comer antes da sua execução. O apóstolo Paulo, neste momento, ele não estava pensando em refeição. O apóstolo Paulo, ele não escreve uma carta para a igreja pedindo socorro para os irmãos: irmãos, orem por mim porque eu estou prestes a ser morto. Não, meus irmãos. O texto diz que a oração de Paulo não foi um pedido relacionado às suas necessidades emergenciais. A oração de Paulo foi uma oração de intercessão pela igreja. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite. Porque o tipo de oração que Paulo fez aqui é exatamente o tipo de oração que revela o coração piedoso desse homem.
um homem que tinha o seu coração totalmente enraizado em Cristo. E é esse tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos para nós refletirmos nessa noite à luz desse texto. Enraizados no amor de Cristo. É dessa maneira que eu e vocês devemos andar. E quando nós fazemos a leitura, olhem na sua Bíblia nos versos 16 e 17. Paulo ele inicia essa oração, essa súplica, rogando a Deus, conforme disse, não pedindo apelo: Senhor, quebras as cadeias, retira as algemas das minhas mãos. Não, ele está de joelhos na presença do Pai, não pedindo a Deus para mudar as circunstâncias daquela realidade tão truculenta, tão desafiadora, mas ele pede ao Senhor para que a igreja fosse fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto para a nossa reflexão. Paulo ele suplica a Deus para que a igreja de Cristo lá em Éfeso seja fortalecida pelo Espírito Santo, para que Cristo viesse habitar no coração daqueles irmãos, para que através da ação do Espírito Santo eles fossem enraizados e alicerçados no amor de Cristo. E eu volto a destacar, meus irmãos, a preocupação de Paulo não era com coisas materiais, mas a preocupação de Paulo, do apóstolo, eram com as necessidades espirituais. Vocês já perceberam as orações que muitos crentes fazem nos dias de hoje? São centradas no homem, são centradas, meus irmãos, nessa busca imediata do poder, dos prazeres, da cura, da prosperidade. Não há nenhum problema nós orarmos pela cura, temos que fazer isso. Não há nenhum poder orarmos pela prosperidade. O grande problema é quando o nosso alvo se encontra e se concentram apenas nestas coisas. Oramos pela cura, mas não temos a alegria e o deleite no Deus da cura. Queremos desfrutar da prosperidade que o Deus da riqueza nos oferece, mas não temos a alegria de cultuar e adorar o Deus que é o dono de todo o ouro e toda a prata. Em muitos momentos nós entramos e percebemos, e eu já disse isso aqui várias vezes, que é até uma desproporcionalidade. E às vezes quando eu olho alguns banners de algumas igrejas, eu vejo lá 21 dias de clamor para 10 anos de vitória. Eu digo, opa, peraí, crente, o crente quer orar 21 dias, mas quer 10 anos de vitória. E nós poderíamos fazer o contrário, passarmos toda a vida orando só para agradecer a Deus pela salvação que Ele nos deu. Poderíamos passar toda a vida orando pelo fato de termos uma casa que nos abriga da tempestade. Poderíamos passar a vida inteira nos entregando a Deus em oração para agradecer que tem um pão que nos sustenta e nos mantém de pé. A relação que nós temos com Deus é uma relação, em muitos momentos, mesquinha demais. É uma relação de troca, onde nós entregamos muito pouco e queremos muito de Deus. Paulo está no cárcere, preso, acorrentado, com as mãos algemadas, mas o seu coração estava enraizado em Cristo, alicerçado no amor de Deus. E ele não olhou para a circunstância, mas ele se lembrou que haviam irmãos lá na igreja de Éfeso que não desfrutavam de uma fé tão robusta quanto ele. E ele começa a interceder por esses irmãos. Meus irmãos, naquele momento eu imagino que Paulo necessitava de cuidados tão vitais e essenciais. Paulo poderia pedir tantas coisas a Deus para aliviar a sua dor naquele momento. Paulo poderia pedir o poder do Espírito Santo para enfrentar os problemas naquele momento, mas ele intercede pela igreja. Quando eu olho para a história do cristianismo, talvez, é a minha leitura, vivemos o período mais triste do cristianismo, marcado sobretudo por cristãos frágeis, mimados, insensíveis à ação miraculosa do Espírito Santo, que em muitos momentos, eu já disse isso aqui, trabalha em nós, dentro de nós e através de nós, de uma forma pedagógica. O Espírito Santo, porque não é Satanás,
O Espírito Santo em muitos momentos nos conduz ao deserto, traz provações a nós, impõe a nós certas situações que nós somos testados e colocados à prova, de fato. Mas a Bíblia nos diz que nós não somos colocados a provas que nós não iremos suportar. E Deus, Ele nunca nos abandonou em nenhum momento sequer das nossas vidas. Mas há um caráter de cuidado, há um caráter de ensino, há um caráter em que a nossa fé é desenvolvida e forjada. Mas o crente não entende isso, porque a nossa fé é pequena demais. E Paulo se lembrou disso. Não é algo relacionado ao nosso presente, ainda que na minha leitura seja o momento mais frágil do cristianismo. Mas Paulo já entendia que lá em Éfeso haviam crentes que não compreendiam a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Que os crentes eram rasos demais, que os crentes eram superficiais demais, falavam como crentes, se vestiam como crentes, tinham jargões de crentes, até pregavam como crentes, mas o coração não estava com Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, Paulo nesse texto destaca algo aqui que é uma lição para todos nós, para mim e para vocês. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, a Bíblia nos ensina isso. Todos nós somos habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Isso é uma coisa, mas uma outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida, todos os crentes verdadeiros são habitação de Deus, são morada do Espírito Santo, mas nem todos os crentes estão cheios do Espírito Santo. E o momento em que esse teste para saber quem está cheio do Espírito Santo ou não é quando as provas chegam. E o apóstolo Paulo se lembrou que haviam crentes, volto a dizer, que não estavam cheios do Espírito Santo. Talvez lá em Éfeso haviam muitos crentes que o Espírito Santo já estavam residindo em sua vida, mas muitos crentes lá em Éfeso não tinham o Espírito Santo presidindo, governando, liderando as suas vidas. E aí a oração do apóstolo Paulo pedindo o poder do Espírito Santo é para que Jesus entrasse no coração daqueles homens, não apenas habitando na vida deles, mas que Jesus governasse aqueles homens, que o amor de Cristo viesse a gerar raiz no coração daqueles homens, a ponto do Espírito Santo consolar, animar e reinar definitivamente em todos eles. Olha aí no verso de número 17, na sua parte B. Paulo, nessa oração, ele agora suplica por um amor fraternal profundo. E ele diz aqui, meus irmãos, que o seu desejo é que os seus irmãos, está escrito aí no texto, sejam enraizados e alicerçados no amor. Crente que não ama não é fortalecido com o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, infelizmente, eu tenho visitado muitas igrejas no Rio de Janeiro e aí pela nossa terra pátria, e o que se repete aqui no nosso estado é o que nós visualizamos também por todo lugar: brigas, intrigas, divisões nas igrejas. Mas crente que ama não gera intrigas. Crente que ama a Cristo, ama o seu irmão, não levanta palavras maledicentes, porque a comunidade da fé, o corpo místico de Cristo, a saber, a igreja, ela é marcada pelo amor. Quando nós olhamos para a igreja hoje, é pastores brigando, presbíteros brigando, diáconos brigando, igreja brigando, porque os irmãos não estão alicerçados e enraizados no amor de Cristo. Paulo estava lá em Roma, no corredor da morte, vivendo os seus últimos dias, e ele levanta essa intercessão, lembrando a nós que o amor é a virtude mais importante da igreja. Ele ora, meus irmãos, está aqui no texto, pedindo o poder do Espírito Santo e a habitação de Cristo, para que os irmãos em Cristo pudessem amar uns aos outros. E aí, meus irmãos, para dar mais significado às suas palavras, ele usa aqui algumas metáforas, pelo menos duas,
para expressar essa profundidade do amor de Cristo que deve ser uma realidade na vida dos crentes. Ele usa aqui as metáforas da botânica e da arquitetura. E o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Ele diz que nós devemos estarmos firmes como uma árvore e, da mesma maneira, tão sólidos em Cristo como um edifício. E por que Paulo diz isso? Por uma questão bem lógica, bem natural. Você não precisa ser arquiteto ou engenheiro civil, e nem muito menos botânico, e nem eu preciso ser, mas nós entendemos um pouquinho disso. Uma árvore ela precisa ter raízes bem profundas no solo, para ela encontrar provisão, estabilidade, porque se assim não acontecer, com o passar dos anos ela vai cair. Assim é o crente precisa estar enraizado profundamente no amor de Cristo. Os irmãos aqui que já têm habilidade com a construção civil, sabem muito bem que um edifício, a parte principal, fundamental de um edifício é a sua fundação. Se ele não crescer com solidez para baixo, ele não pode crescer com segurança para cima. Assim também deve ser o crente, meus irmãos, porque as tempestades vão chegar. O crente, assim como o edifício, vai ser sacudido pelos vendavais da vida. E se o nosso alicerce, o alicerce do nosso edifício, lembra que você é um templo do Espírito Santo, se você não tiver solidamente edificado em Cristo, no primeiro vendaval, você também irá desmoronar. Paulo se lembrou disso, e ele começa a falar com os cristãos lá em Éfeso, através dessa oração, pedindo ao Pai que eles fossem fortalecidos. Mas é claro, tudo isso se lembrando do amor de Cristo. E Paulo já havia escrito também à igreja de Corintos e falando desse grande amor, o amor que é uma virtude cristã, o amor que é uma principal evidência do discipulado, o amor que é a condição para nós realizarmos a obra de Deus, o amor que é o cumprimento da lei de Deus, é o resumo dos 10 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Quem não ama o seu irmão, não ama a Deus. Quem não ama a igreja, não ama a Cristo. E às vezes o nosso amor pelas pessoas, pela igreja e por Cristo, talvez seja um amor intelectualizado, talvez seja um amor verbalizado, mas não é um amor bíblico. E eu quero concluir, meus irmãos, essa breve reflexão, analisando a conclusão que o apóstolo Paulo faz, concluindo aqui a sua oração no verso 19. Ele ora, conforme eu já disse aqui, pedindo para que a igreja compreenda o amor de Cristo em suas plenas dimensões. Olha aí, verso 19. O amor de Cristo deveria ser obtido no contexto da comunhão fraternal. E Paulo entendia que o isolamento, a falta de comunhão dos crentes, era exatamente um grande obstáculo para a compreensão do amor de Deus para com os homens. Os crentes lá em Éfeso também estavam divididos, brigando entre si, gerando inimizades no corpo. E aí Paulo, lá na sua cela, antes da sua morte, se ajoelha diante do Pai, ora ao Espírito Santo e pede que eles sejam revestidos com o poder do Espírito Santo, para que eles sejam fortalecidos, enraizados no amor do Senhor Jesus Cristo, para que haja o amor mútuo na igreja, para que a igreja deixe as brigas, as intrigas, as diferenças e seja fortalecida no Senhor Jesus. Queridos irmãos, a igreja ela deve caminhar assim, sem barreiras, seja de etnia, seja de cultura, seja de raça, de denominação, para que vivamos aquilo que Paulo entendia e defendeu aqui nessa oração: o grande amor de Cristo para todos nós. Essa oração é comovente. Essa oração, meus irmãos, ela é empolgante, nos impulsiona.
porque dificilmente nós vamos encontrar alguém no corredor da morte, talvez até um crente, orando dessa forma. Mas Paulo fez isso, mostrando que ele tinha um amor pelo seu próximo, pela igreja, por Cristo, muito maior da qual ele tinha por ele mesmo. Qual é a oração que você tem feito a Deus? Por isso que às vezes quando nós entramos aqui na reunião de oração, tem momentos que nós oramos em favor uns aos outros, mas tem momentos que nós oramos em favor de outros, porque é importante fazermos isso, deixarmos de lado os nossos pedidos, os nossos favores e orarmos em favor daqueles que também carecem da misericórdia e do amor de Cristo. Que Deus habite em nossos corações e que esse desejo de Paulo para a igreja de Corinto venha nos alcançar nessa noite e que o Espírito Santo também, meus irmãos, venha nos dar essa graça de sermos enraizados no amor, na misericórdia e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos coloquemos de pé.